Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast, O Ponto de Contato. Esse projeto que iniciamos há mais ou menos uma semana, já gravamos o nosso primeiro episódio com o Eduardo Lima, esse rapaz que, graças a Deus, posso chamar de amigo. E ele me apresentou pessoas e, como nesse mundo tudo é network, é comunicação, eu pude conhecer pessoas maravilhosas que vão estar aqui comigo hoje para contar um pouquinho de experiências. O foco desse podcast é justamente trazer experiências. A gente sabe que construir algo na odontologia não é fácil. Tem um caminho aí a se percorrer. E eu quero encurtar até o meu caminho também. Eu quero aprender com pessoas inteligentes, ter conversas inteligentes. E por isso que hoje eu estou aqui com a Carol Baroni. Aí, é italiano? É italiano. Olha aí, que chique, né? E também estou com a Tayana Pigosi. Sejam bem-vindas. Obrigada, tá? muito obrigada. A porta do ponto de contato está sempre aberta para receber vocês. E hoje eu quero conhecer um pouquinho mais sobre a visão de odontologia de vocês, né? Como é que foi a trajetória, como é que vocês chegaram até aqui. Hoje, gente, elas trabalham numa das maiores clínicas, no ateliê Guilherme Rocha. E, cara, como eu sou feliz por ter conhecido pessoas que podem me trazer, assim, sabe, um insight, uma dica, algo que amanhã eu já posso aplicar. Então, eu quero extrair de vocês isso hoje, tá bom? Perfeito. Então, eu já quero que a Carol se apresente aqui pra gente. Conte um pouquinho de quem é a Carol. Bom, um prazer estar aqui. Agradeço muito o Edu por ter feito essa conexão e agradeço muito a você por ter recebido a gente com tanto carinho. E Carol e doutora Carol são a mesma pessoa. Eu não consigo traçar pessoas diferentes pro que eu faço hoje. Então, eu tenho 29 anos, eu sou bem nova. Eu sou a nova geração da odontologia, me coloco como nova geração, porque eu tô no início da minha carreira, eu não tenho nem 10 anos de formada. Então, eu tenho 7 anos de formada, eu vivo a odontologia estética desde antes de começar a faculdade, porque eu comecei trabalhando numa clínica estética com 17 anos, e aí fui me apaixonando, fui vendo que eu queria estar mais dentro do consultório do que na recepção, que eu era recepcionista. E aquele contato com o paciente, com o dentista, com o público, eu vendo as coisas acontecerem, eu falei, putz, quero fazer parte disso. E, obviamente, era uma clínica de um padrão completamente diferente do que eu vivo hoje, do que eu já vivi como profissional. Era uma clínica popular, mas que foi ali onde eu startei meu desejo de ser verdadeiramente dentista. Porque antes disso, zero. Não nasci dentista, a odontologia não me escolheu, nada disso. Eu mesma que escolhi. Na sua família, você é a primeira? A primeira, não tem ninguém. Perfeito. Meus pais não tiveram nem curso superior, assim. Fui vendo ali o que elas faziam, que eu quis fazer também. Legal. E aí, essa é a Carol, a mesma que é a doutora Carol, de todos os dias do consultório. Eu sou praticamente casada, mas eu não sou casada. Olha aí. Já deixou Não, eu sou noiva. Mas assim, quando legal. você mora junto, você casa... Entendi. Casou, Não né? casando. Tem casa, tá valendo. E sou mãe de pet, depois que eu vim pra São Paulo. Sempre tive na minha vida, mas essa é a primeira vez que eu tenho como minha ali, eu e ela. E o meu noivo, Vitor, que faz com que meus dias aqui em São Paulo sejam menos caóticos, se é que é possível. Que legal. São Paulo é uma correria doida, né? O dia começa muito cedo e termina tarde. Né? Ou nem termina, né? A gente vai assim... Eu gosto muito de falar isso também, que a doutora Carol, ela é a Carol também por conta da sensibilidade que a gente tem que ter ali. A Carol que chega em casa é a Carol que quer conversar sobre a doutora Carol. Então, nós somos a mesma. Tenho o meu irmão, que é o amor da minha vida, o maior amor que eu tenho até hoje, porque eu não sou mãe. Meus pais, meu pai mora no Rio, minha mãe mora em Minas, então vir para São Paulo também foi doído por isso, porque eu tive que me afastar da minha família. E acho que é isso. Que legal. Um pouco dentro de uma só. A gente vai já conhecer um pouquinho mais da Carol. Sim. Eu também quero já conhecer a Tayana Pigosi. Se apresenta aí pra gente. Bom, eu sou a Thay, já vou gerando aqui uma informalidade. Bom, eu sou a Thay, tô aqui em São Paulo já tem quase 10 anos. O mesmo tempo que eu tenho de formada. Não foi o primeiro lugar que eu vim trabalhar. Antes eu fui para o Rio Grande do Sul, dei uma aventurada lá por uns meses, mas depois parei aqui e por aqui continuei.
Sou apaixonada por São Paulo. Não me vejo em outro lugar. Aliás, se for Rio de Janeiro, talvez. Que legal. Mas, enfim. Já atuo na área da estética tem 7 anos, mais ou menos. Gosto muito. Não era o que eu queria quando saí da faculdade, mas foi onde eu decidi trilhar e não me vejo fazendo outra coisa. E moro sem meus pais desde a faculdade, já não fiz a faculdade na minha cidade, então já tem aí, posso contabilizar quase 20 anos, então mais da metade da minha vida já morando fora de casa. E acho que é basicamente isso. Perfeito. A gente vai conhecer um pouquinho mais ao decorrer dessa conversa, mas eu já gostaria de perguntar para vocês por que odontologia? Assim, por que escolhi isso de formação, assim, entendeu? Por que escolher a odontologia e seguir hoje ser dentista? Pode. Eu acredito que de forma geral, falando de odontologia de forma generalizada como curso superior, é como eu falei, eu acredito que a odonto, ela é uma profissão que independente da especialidade, você cuida. E eu tenho isso muito enraizado na minha personalidade, assim, puxa até um pouco pro controlador, que não é tão positivo assim, mas que eu acho que o cuidar, assim, é uma coisa que me brilha muito os olhos. Então, eu acho que a odonto, eu enxergava ali na minha rotina como secretária, muito nova, muito imatura, eu enxergava, assim, que aquela posição deles receberem as pessoas, a endo, que me chamava muita atenção na época. Contato pessoal, né? Assim, a pessoa entrar de um jeito e ela saía de outro, e ela devia isso ao dentista. Então, a gratidão, Legal. a conexão, acho que isso me sensibilizou muito na época e foi com que me introduzi, a forma que eu me introduzi na odontologia. Legal. E tem quanto tempo de formado? 7. 7 anos. 7. Legal. Quase 8. Você é especialista, né? Sou especialista em prótese dentária, reabilitação oral. Pegou um pouco ali na especialização da parte de implante, mas não é o que me... A SP fez aonde? Fiz na São Leopoldo Mandique, no Rio. Legal. Ela era tripla certificação. Nem sabia que tinha Mandique no Rio. Tem, Botafogo. Legal. E aí tem 3 anos quase 4 anos que eu finalizei a especialização, acho que foi 2023 ou 22, alguma coisa assim. E ali foi onde eu migrei pro estético de forma técnica, porque a odontologia estética entrou na minha vida quando eu era estagiária, ainda na faculdade. Também não era o que me crescia aos olhos na graduação, porque na graduação a gente nem vê isso direito, né? A estética, assim, que a gente vende não é o que a gente aprende na escola, no curso. E aí, no meu estágio, eu vivi a pura lente de contato. No meu antigo trabalho, que o meu estágio foi o meu primeiro emprego, então foi também um orgulho muito grande para mim falar desse lugar, né? Que é em Juiz de Fora, na minha cidade. Eu sou carioca, sou do Rio, mas fui para Juiz de Fora muito nova, eu tinha 10 anos. Então, mineira já, tentando agora introduzir o Porta na minha vida, pra eu virar paulista. Mas vim de Juiz de Fora para São Paulo. Então, a minha odontologia começou lá, numa cidade muito menor, onde eu estive na clínica de maior potencial da cidade, como estagiária inicialmente. E foi ali onde eu construí minha vida, minha trajetória na odonto, até vir para São Paulo. Tenho muito orgulho, muita gratidão, muita saudade, porque sair de lá foi um desafio. Legal. E tá aí, você? Me conta aí. Eu, na verdade, caí meio de gaiato. Não era a minha intenção ser dentista. É até curioso, porque quando eu saí do colegial, eu queria fazer oceanografia. Não só queria, como passei e fui fazer. Não sabia que existia. Olha lá. Rapaz, Olá! oceanografia. Oceanografia. Sempre gostei muito, assim, da área de biológicas num geral, de animais, enfim. E aí, gostava de praia, era do interior, então não tinha tanto contato, era meio deslumbrante, né? Você chegar até o mar, enfim. Então, eu sempre gostei muito disso. E na hora de escolher, eu lembro um professor que me apoiava muito, falava, não, vai, é um curso novo no Brasil, tem pouca gente que procura, justamente pelo estilo de vida que leva. E eu falei, acho que talvez eu consiga encarar esse estilo de vida. Então, oceanografia sempre foi a minha primeira opção. E
quem me inspirou a fazer odonto e que me incentivou, na verdade, foi minha grande inspiração, foi uma tia minha. E ela falava, Tayana, por que você não presta odonto? Você leva jeito. Ela é dentista, né? Então ela observava muito eu, detalhista, às vezes com alicate de unha, assim, eu mesma fazendo minha unha, pintando minha unha, ela... Ó, odonto é tudo muito delicado, então Verdade. vejo que você tem esse jeitinho. E eu falava sobre prestar medicina como segunda opção depois da oceanografia. Ela tem esse mesmo intuito do cuidado e da biologia, mas você também não leva aquela mega responsabilidade, aquele peso que a medicina tem, né? Embora eu acho que acaba tendo, ou se não tiver até mais, com né? certeza. Mas enfim... E aí ela era a minha segunda opção. Não comecei odonto de início, fui fazer oceanografia. Cheguei lá, vi que realmente não era aquilo que eu queria para minha vida. Voltei pro cursinho e aí eu morei com essa minha tia e o meu tio, que são meus padrinhos, e os dois dentro da área da saúde. Meu tio foi veterinário, depois médico, virou médico, e a minha tia dentista, então eu convivi bastante ali na rotina dos dois. Fiz esse ano de cursinho para passar no vestibular e fazer a universidade que eu sempre quis, né? Que seria passar numa pública. Foi por isso até que eu demorei esse 1 ano. Tipo, o meu intuito foi sempre entrar numa universidade pública. Legal. Você fez, então, universidade pública? Isso, odonto. me formei pela Unesp. Legal. Aí eu foquei, odontologia era a minha primeira opção. Se não tinha, eu partia para alguma nutrição, ou nas particulares eu tentei medicina também, mas fui mais focada na odontologia. Que legal. E aí, quando cursei, eu fiquei apaixonada, tanto que eu estagiei, assim, por várias áreas da odonto dentro da faculdade mesmo. Depois da parte clínica, estagiei dentro de uma clínica em Araçatuba, que foi o campus que eu cursei, como auxiliar. Então presenciei ali para entender mais ou menos realmente o que eu gostava e ter essa experiência clínica, que é uma coisa que a gente não tem dentro da faculdade, né? Essa vivência clínica do dia a dia mesmo. E é como eu disse no início, acho que eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Perfeito. E você tem quantos anos de formada? Tô fazendo 10 anos esse ano, 10 agora anos. em dezembro. Isso. Você é especialista também? Olha, a especialização que eu tenho, ela não me dá o título por não ser reconhecida pelo Conselho Federal. Perfeito. Que é odontologia estética. Eu fiz a especialização no Senac, que inclusive com o Oswaldo Escopim e a Maristela Lobo, escolhi assim a dedo mesmo, Sim. com quem eu quis Grandes aprender. Nomes, né? Exatamente. E terminei, inclusive, no começo desse ano. Que legal. Gente, cara, odontologia, a gente fala que o mercado tá saturado, né? Tipo, quando a gente fala isso, não é eu que tô falando, é uma frase mesmo que pega, porque estão formando muita gente. Isso para quem vende curso é bom, né? Mas para quem trabalha com odontologia, chega a ser um pouco, assim, desmotivante, né? Porém, por isso que eu quero que vocês tentem formular aqui uma opinião comigo, que existe uma parcela muito grande de dentistas, assim, para pegar um bolo, existem muitos, mas tem uma fatia, sabe, que consegue se posicionar no mercado de uma forma diferente, que te fala assim, pô, esse cara é diferente. Então, hoje, eu olho assim para alguns perfis, alguns profissionais e falo, essas pessoas são diferentes. E quais são os diferenciais de vocês? Fala assim, cara, eu olho o Instagram de uma forma que eu consigo colocar a minha cara ali e consigo, querendo ou não, me posicionar, ou tecnicamente também, eu tenho um olhar diferente. Eu gostaria de saber de vocês isso. Qual são os diferenciais de vocês na odontologia? Olha, David, essa falácia é muito recorrente, todo mundo sabe, todo mundo que já esteve na faculdade, que já é dentista ou que ainda está na faculdade, de que tá saturado. Mas nunca me assustou. Perfeito. Nunca me atingiu, nunca me pegou.
Justamente porque eu olho pra todo mundo, eu olhava lá, vamos supor, pra minha classe, que tinham acho que 80 pessoas, que se você pensar ali no seu início, você fala, caramba, junto comigo vão sair mais Sim. 79. Exato. Quem vai conseguir? Entendeu? Mas nunca me assustou. Eu acho que não só por saber dos meus diferenciais, porque na época eu acho que eu nem sabia, mas eu acho que você olhar pro todo mundo é o que te desfoca Sim. de você fazer o seu. Eu tenho que ser melhor do que eu mesmo. Né? Exato. Então, assim, você se preocupar com, um exemplo, quem tá entrando, quem tá saindo, quem vai trabalhar comigo, o que o outro tá fazendo, não dá tempo pra isso. Perfeito. Não dá tempo pra isso. Eu acho que você ser dentista a gente é autônomo, né? Sim. Existem alguns, já fui CLT, o meu antigo chefe, ele assinava minha carteira, mas o nosso sentimento é de autônomo, né? Seja você empresário ou não. E o autônomo, ele tem que correr atrás do dele, seja pra vender alguma coisa, seja pra ser dentista, seja, enfim, pra abrir uma loja, empreender de alguma forma. E o olhar do autônomo vem pra mim da personalidade. Então, assim, eu nunca fui dona, nunca tive clínica, mas eu sempre tentei olhar como chefe. O que meu chefe faria, o que vai ser bom pra empresa. Então, acredito que o meu diferencial seja, primeiro isso, desde que eu era estagiária, eu vestia a camisa de uma forma que eu queria cuidar da clínica como se fosse minha. Acho que foi o que fez... Depois ele me confirma aí. Acho que foi o que fez ele me contratar, porque, assim, eu não sabia nada. Você sai da faculdade cru de tudo, né? Então, acho que ali a minha proatividade em querer ajudar, em querer somar, em querer ver o que precisa melhorar e ele ser uma pessoa que recebia esse feedback muito bem, acho que isso é um diferencial muito grande meu, de eu querer muito fazer as coisas acontecerem e quando eu não consigo, parece que eu tô morrendo sufocada. E um outro ponto que eu classifico também desde a faculdade como um diferencial é o olhar para o que eu quero, independente do que está acontecendo. Então, se já tiveram casos na faculdade, por exemplo, quem é acadêmico vai entender. Ah, você precisava ali para o tratamento de uma coisa que você não tem, né? Que a gente compra o básico do básico, quando é particular, quando é pública também, oferta o básico do básico. Eu lembro, assim, de pedir pra ele no estágio, de tentar comprar, porque eu queria, na época era resina, a pauta. Então, assim, querer entregar, independente do que vai te voltar aquilo. Perfeito. Se vai te lucrar alguma coisa, não importa. Acho que é querer ali ir o mais profundo possível, independente do que vai resultar pra você, entendeu? Legal. Então, hoje, por exemplo, acredito que isso é um diferencial muito grande, principalmente no lugar que eu trabalho, é querer mergulhar profundo, é querer entregar, independente do horário de trabalho, do tempo de atendimento, se vai receber algo por isso ou não. Eu acho que a odontologia só pelo financeiro não funciona e acho que lá os 79 da minha ou de outras classes talvez estejam pensando mais nisso. Acho que o dinheiro é uma consequência muito positiva da nossa profissão, mas não é o foco. Perfeito. A Tayana vai falar sobre o diferencial que ela acha na odontologia, mas eu gostaria que ela falasse também o que leva, tipo, por exemplo, o Guilherme Rocha contratar você, entendeu? Por que ele viu em você? Eu sei essa, hein? Então, me conta que eu gostaria de saber também. Olha, QI vale? Não, brincando. Bom, mas enfim, eu sempre fui muito resolutiva, não em relação à parte comercial, mas assim, nossa, tem um caso difícil ali. Eu quero pegar, mesmo que eu Legal. não saiba direito o que eu tenho que fazer, mas a gente vai achar a solução. Então, principalmente o meu emprego aqui em São Paulo, eu comecei numa clínica popular, onde ali eu tive uma real noção, principalmente desse todo que forma, porque eu tive contato com, nossa, gente que assim, não sabia posicionar um posicionador para radiografar. É isso. Então, foram coisas pequenas, mas que ao longo dos anos você vai ganhando aquela confiança, né? Aquela autoconfiança. E contando tudo. Tipo, onde você se formou. E eu acho que mais que isso, toda a experiência e dedicação que você dá para aquilo que você se comprometeu a fazer na vida. Então, nesse primeiro emprego, caiu assim para mim, meu Deus... fixa de 12 elementos e uma recém-formada. Eu falei, eu fiz um unitário na vida, o que eu faço agora? Meu Deus do céu! Então,
começou a cair muito. Eu não sei se você já conversou com alguém que trabalhou em clínica popular, mas lá era assim, eles tinham metas de clínico. Certo. E então não vendiam implante para bater meta de clínico, era prótese fixa a rodo. Então, começou a cair no meu colo e eu tive que fazer. Até que eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso. Que eu saí da faculdade querendo fazer ortodontia. Eu falei, nossa, mas acho que eu tô gostando da prótese fixa. E aí foi onde eu fui fazer o primeiro curso, fui pra parte de estética, enfim, até um colega meu de trabalho dessa época, ele falou assim, Thais, você foi a dentista mais lixeira que eu já trabalhei. Eu falei, mas como assim, né? Aí ele falou assim, não, todo BO que chegava, eu dava pra você e você resolvia. E era uma coisa meio bizarra, porque era ordem de chegada. E aí eu cheguei lá, os pacientes estavam, sei lá, coisa de 3 anos fazendo o mesmo tratamento e nunca terminava. Chegavam, tiravam cárie, botava cotozol, mandava embora. Chegava, desobturava o canal, não moldava o pino e mandava voltar outro dia para aquela ordem de chegada rodar. Então eu sentava e assim, não importava o tempo que eu demorava, eu tentava fazer o máximo de coisas que eu conseguia naquela consulta e óbvio, de uma forma que nem eu e nem o paciente ficássemos cansados, né? E falava, ó, tô com um paciente aqui, vou demorar um pouquinho. Os outros 5 clínicos que tinham lá ia rodando o resto. E aí foi onde eu peguei o gosto e como eu disse, essa autoconfiança dentro de tudo. Com o passar dos anos, aprimorando a técnica e o capricho, além do cuidado, uma coisa que eu aprendi muito e que eu vejo que os pacientes às vezes se sentem acolhidos por conta disso, é ter o cuidado de ouvir. E principalmente nessa área estética, sim, vem muitos cheio de traumas, né? Então, a gente tá ali, ter paciência de ouvir e entender o que ele quer, associado com o que a gente tem de melhor da parte técnica, acho que é o... Eu tava conversando com o Eduardo, inclusive, sobre essa questão, né? Que o dentista tem que ser mais de uma coisa, né? Inclusive, psicólogo, né? Às vezes chega lá, você tem que ouvir o que aquela pessoa tem pra falar pra você. E na popular, por exemplo, a gente sabe que é mercado, né? Não tem tempo pra atender o paciente ali, é produção. Exatamente. É 15 minutos para você fazer uma limpeza, uma consulta ali próximo. É 10 pacientes numa manhã. Como é que faz isso? É impossível você ainda ouvir, ainda fazer um trabalho de qualidade, né? Eu diria que a Thay foi contratada porque ela é muito comprometida. Eu trabalhei... A maior parte da nossa experiência no ateliê foram juntas no mesmo andar. Agora a gente trocou. Mas o tempo que eu trabalhei ali perto, eu vi a Thay muito comprometida e eu vi a Thay com uma capacidade resolutiva muito grande, assim. Acho que por isso que me trouxe esse gancho na minha mente, pelo que ela falou do start e da experiência dela na profissão. Legal. Então, ela é muito caprichosa, ela é muito comprometida e, obviamente, preparo com ela. Olha aí. Pegar umas aulas, hein? Eu acho que ela fez muita unha. E aí pegou a mão, calibrou. Perfeito. E prepara muito bem. Tirou muita cutícula. Vocês são corajosos mesmo, que eu vejo vocês postando os preparos, né? Que é algo que dentista polêmica. Gosta de esconder, né? Sim. Vai ficar por baixo mesmo, então deixa quieto. Vocês só postam antes e depois mesmo, Não. A gente é da turma que lambe bastante, né? Pole, deixa bem bonitinho. Durante até fala, eu falo, ai, tá tão lindo. Legal. E eu quero fazer uma pergunta também, interessante, sobre a rotina de vocês, né? O que vocês fazem aí durante a semana? Eu sei que vocês têm uma semana cheia lá no consultório, na clínica. E no meio tempo, o que vocês fazem? Tem produção de conteúdo? Uma frase que eu aprendi com o Eduardo, que eu gosto, que é que o nosso sonho, né? Nosso propósito tá além do horário comercial. Então, a gente tá aqui sábado, 4 horas da tarde, gravando um podcast. Mas por quê? Porque a gente tem um alvo, né? Algo a mais, né? Que vai além. E uma coisa que eu aprendi com vocês aqui é que, cara, dê o seu melhor
na condição que você estiver. Exatamente. Perfeito. Eu tô lá, não tem condições, estou nas condições mais precárias ali. Dá o seu melhor, vai fazendo o que dá, mas sempre entregando o melhor porque alguém tá vendo, né? A gente, às vezes, acha que ninguém tá vendo, mas alguém tá vendo. Sim. E eu acho que mais importante do que alguém ver é você ter a consciência tranquila do que você tá entregando ali, né? Então, por mais que eu trabalhei numa clínica popular por 3 anos aí, 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, eu sempre pensei desse jeito. Tanto que quando eu cheguei lá, pensa, saí de uma universidade completamente conservadora, onde era tudo assim, estéreo, tal, você não pode ir lá aqui com isso, com aquilo e nananã. Cheguei na clínica popular, tomei um susto. É verdade. Aí a minha ligação foi, tia, a minha tia que é dentista, tia, o que eu faço? E foi justamente, ela falou assim, Thay, ó, é a realidade que você tem, procura fazer o melhor nas condições que você tem aí e veja o que você quer e o que você não quer para sua vida. E foi sempre assim que eu trabalhei. Aliás, foi a lição que eu tirei de lá, né? A forma que eu quero trabalhar é essa, não é? Então, eu sempre fiquei focada nisso. O meu sonho, tanto quando foi numa clínica ali no Largo 13. Falava assim, nossa, eu sonho em trabalhar numa clínica na Paulista. E aí as coisas depois foram acontecendo. Mas foi algo que eu nunca deixei me viciar, né? Nunca deixei me viciar por trabalhar daquela forma. Não, o que eu tenho agora mas se eu tiver melhor, eu vou fazer melhor. Então, eu acho que eu gosto muito de falar para mim mesma, né? Que não é certo você terceirizar responsabilidades. Então, assim, a clínica não é a culpada, o paciente ser chato não é culpado, o caso ser pior ou melhor não é justificativa. Eu acho que a responsabilidade segue sendo sua. E aí é o que a Tayana falou, a ética, ela acontece em off. O que eu tô falando aqui não me define eticamente, porque eu tô aqui sentada falando, eu tô pensando pra falar. E eu sei que eu tô sendo vista, que eu tô sendo gravada. Mas o que acontece na minha cadeira, quando só eu tô vendo e só eu tô compartilhando do que tá acontecendo ali, eu posso contar qualquer história pro meu paciente que ele vai acreditar. Qualquer coisa ali que ele vai acreditar. Mas eu preciso saber se o que eu tô fazendo condiz com o que eu tenho como propósito na minha vida. E aí volto também em trazer a Carol pra dentro do consultório, a Carol pra doutora Carol. Porque a Carol, ela não ia deixar passar. Então, eu tento sempre, absolutamente sempre que possível, não deixar passar. Óbvio, em qualquer realidade que você esteja trabalhando, seja na clínica popular, na mediana, no plano ou em uma clínica de alto padrão, ou aonde a gente trabalha, que eu não considero nem alto padrão. Eu acho que é assim, high level total. Independente da realidade, a gente tem que entregar o que a gente consegue de melhor no momento. E isso, assim, não é hipocrisia. Porque não é sempre que em qualquer uma dessas realidades você vai conseguir encontrar seu melhor, entregar seu melhor. Então, eu acho que ter como propósito na sua cabeça, ter como foco que aquilo é o que dá pra fazer hoje e eu vou entregar o que eu consegui aqui, seja pra sanar uma dor, pra longevidade de um caso, pra estabilidade de uma prótese, você fazer o que for melhor naquele momento pra solucionar o problema do seu paciente. Perfeito. Ó, gente, que aula que eu tô tendo aqui. Ó, que legal mesmo. E vocês já me responderam sobre a rotina, e aí já falem sobre a rotina aí. Pode voltar, Thay. Bom, a rotina, dizer que é leve não dá, né? Não dá pra fantasiar. Nunca foi, na verdade, acho que desde o início ali, já teve dias assim, de na popular eu atender 27 pacientes. Senhor! Pois Deus. De segunda a sábado, das 9 da manhã às 5 da tarde de sábado e horário comercial na semana até 8 da noite. Então, sempre foi bem pesado, mas eu acho que nessa rotina que a gente tem hoje, a cobrança é muito alta. Então, assim, além do físico ali, do que a gente entrega fisicamente, o mental é algo que conta muito, né? Eu não costumo atender muitos pacientes no dia.
Meus horários de atendimento são longos, acho que justamente por todo isso que eu já te contei lá atrás. Eu ouço muito, a minha anestesia é demoradíssima, porque eu já tento fazer com que ele não sinta dor desde o início, então tem uma experiência legal ali dentro. Já é chato dentista, né? E você ainda ir pra sentir dor não é uma coisa legal, embora às vezes a gente não consiga evitar, mas enfim, não é uma rotina leve. Costumo atender aí de 2 a 3 pacientes no dia, contando esses procedimentos longos, né? Aí varia muito o dia, não são todos os dias que tem preparo, que tem cimentação. Às vezes tem pós-operatório no meio, as profilaxias, ajuste de provisório, enfim, um bate-papo ali para ajustar a estética de algum caso que já está em andamento, mas não é fácil, é pesado. E aí foi onde acho que nós duas mais se reconhecemos, nos reconhecemos. Legal. Bom, rotina pra mim, se me pedir alguma coisa fora do trabalho. Ai, tem esse ponto. Dentista esse ponto. É difícil. Dentista é ponto. complicado, rapidinho só pra colaborando aí, que, cara, a gente já passa o dia todo vendo dente, né? Aí minha esposa fica brava, porque quando eu chego em casa eu vou falar de quê? De dente! Exatamente. Então, tem um caso lá, ela, não, fala. Eu acho que a minha rotina, assim, hoje não tem como. Eu vivo o ateliê 24 horas, se bobear. Por conta disso que a Thay trouxe muito bem colocado, essa pressão, essa cobrança, ela é tanto autocobrança, como uma cobrança simplesmente de você estar num local onde você não tem margem de erro. Isso não significa que eles não vão acontecer, mas assim, a margem tem que tender a zero e não tem outra opção. O paciente que paga muito caro, ele exige mais. Então, ele é mais exigente na hora ali. Então, querendo ou não, tem que ser... A exigência, ela vem, assim, de diversas formas. Imagino. Ela vem do tato. Vai ter paciente que vai exigir ali aquele tato, aquele carinho, aquela calma, aquele atendimento longo, aquela anestesia demorada. A minha auxiliar, ela brinca muito com o meu diminutivo, assim. Eu tento igual como a Tayana falou, e por isso a gente se tornou amiga dentro do ambiente profissional, tentar minimizar tudo que a gente sabe que é ruim, porque não dá para eu defender de que é bom. A transformação lá no final pode ser positiva, mas o processo ele é muito desgastante. Então uma consulta, e isso também a gente pega muito lá, trazendo esse ponto que você falou. Não é que o paciente é mais importante, mas é um paciente que muitas vezes já fez lente de contato 3, 4 vezes. Perfeito. Ele tá com a tolerância dele assim, no limite. E cabe a mim convencê-lo de que dessa vez vai funcionar. Então, não tem como você negar, não tem como ninguém negar que a responsabilidade é muito grande, muito maior. Porque você pegar um caso de primeira, você tá ali... Ele é virgem naquela pauta. Sim. Você tem margem ali pra falar, isso aqui é assim mesmo, tá? Mas quando o paciente já passou pelo processo, você tem que mostrar pra ele que não é da forma que ele fez antes. Então, ali, o nível de exigência vai no céu. E aí, a carga na cabeça eu preciso fazer acontecer da melhor forma. E sobre essa questão, e quando o paciente chega falando assim, eu quero o sorriso dessa pessoa Todo aí. dia. Toda hora. Eu quero o sorriso da Maria lá. David, eu tiro, assim, o mais de letra possível, humildemente, porque eu trago muito a realidade. Então, assim, se eu sei que é um caso pouco promissor esteticamente falando, eu sei que eu vou melhorar, que, enfim, vai mudar a vida da pessoa. Mas se a gente fala ali de posicionamento dentário, oclusão, e eu vou tratar só superior, tudo isso limita o resultado. Então, assim, a lente de contato não é coroa total. Eu não vou submeter o paciente ali a tudo para eu conseguir resolver. Não vou, nem se ele quiser. Então, eu tento trazer ali na consulta avaliativa, na consulta inicial, um pouco da realidade. Quando o paciente me mostra uma referência, eu explico aquele caso, eu mostro o preparo daquele caso, para mostrar para ele que embaixo daquela lente ali estava favorável. Então, consequentemente, eu também vou te entregar um resultado muito favorável. Não significa que é mais fácil ou mais difícil, pelo contrário. Acho que os substratos favoráveis também fazem com que a gente exija do ceramista e do resultado algo máximo possível. Então, para mim, não existe caso fácil, existe condução de caso correta.
E na rotina ali é muito, muito exaustivo. Isso que a gente tem que controlar a nossa mente, a mente do paciente, trazer o paciente para a realidade do caso dele e pegar a referência para cor, para translucidez, para formato de dente, mas não para harmonia de sorriso, porque isso aí cada um tem o seu. Legal. E acho que conta muito também a gente ser nova ali no ateliê, né? Porque, querendo ou não, eu tô há 1 ano e meio, a Carol 2. Apesar então de a gente fica naquele... 8 e 10. Exato. Legal. Traz aquela responsabilidade a mais. Nossa, acho que ele não conhece meu trabalho direito. Meu Deus. Eu mesmo acho que eu diminuo a minha margem de erro ali dentro por conta disso, entendeu? Legal. Então... E a gente tem uma autocobrança que é muito parecida, né? Chega dia de cimentação, meu Deus, dá um frio na barriga, eu não fico ansiosa, que eu sei o que o paciente espera, eu sei o potencial que eu tenho e que o laboratório tem para entregar, mas não é sempre que a gente pode casar tudo isso. E vocês têm um ponto bem forte, né? Que é a questão da comunicação com o laboratório, né? Sim, que vocês têm o laboratório ali, né? Exato. Vai lá, olha, quero assim, desse jeito aqui. E... Facilita, assim, a comunicação, sem dúvida alguma, ter o Lab com a gente. Pra gente é uma conquista muito grande, um orgulho muito grande. Mas também aumenta o nível de exigência. Tudo na odontologia, eu acho que quanto mais você tem como proporcionar, pior fica. Claro. O buraco fica mais embaixo. Então, eu já você não sabe fazer de outra forma, né? Exatamente. Ou faz daquela forma, ou só faz certo, ou faz direito. Se vem assim, ó, um pouquinho abaixo do que você sabe que dá. A gente não volta. Legal. Melhora isso. Eu trago a comunicação do laboratório como também um diferencial e pontuo. Vamos ver se a Thay vai concordar. Ter o laboratório com a gente não é necessariamente um diferencial. Você tem que fazer ser. Então, você, dentista, tem que ir em busca, sim, de entregar o melhor. Até porque essa realidade aí, gente, é pra poucos, tá? Que vai ter laboratório na clínica, esquece. Não é justificativa. Você dá o seu melhor. A clínica que eu trabalhei antes de entrar lá, inclusive, eu tive essa experiência. E foi assim, logo que eu entrei nela... eu tinha acabado o meu curso de estética, comecei a pegar, tive que provar, por ter trabalhado na clínica popular, olha só, eu tive que provar que eu sabia fazer. E aí, eu ficava olhando ali o meu antigo chefe, como preparava e tal, e foi me liberando aos poucos para fazer, e ele tinha um laboratório lá em cima, no mesmo prédio. Então, isso me facilitou muito. Falo que esse cuidado com os preparos, onde eu tiro mais, onde eu tiro menos, linha de cimentação não aparente, que é algo que a longo prazo afeta em estética e a gente sabe. Foi tudo assim, eu trabalhando próximo de ceramistas que eu consegui dar uma refinada na minha mão e no meu olhar, entendeu? Então legal. Isso foi assim, lá no início... do meu contato com a reabilitação estética, eu tive essa... Ai, me fugiu a palavra. É um potencializador ali, né? Eu falo talento. Assim, eu tive esse privilégio. Sim. Eu coloco o laboratório como uma relação de troca, onde eu ofereço 50% e eles me ofertam 50%. Ter o laboratório também não é um diferencial por conta das relações. Eu acho que você tem que ter ali uma humildade muito grande e ser recebida com muita humildade também do outro lado. Graças a Deus, assim, eu exalto todos os que trabalham comigo. Todos, não tenho um A pra falar de nenhum. Porque eu acho que isso que a Tayana citou, da gente levar o nosso e falar, e aí, como é que tá? Eu tô indo bem? Porque é o que eu falei no início, eu tenho 29 anos, eu tô começando, eu tô engatinhando, pra ser sincera. E o ateliê, ele me colocou assim, num fluxo que eu, graças a Deus, tenho muito orgulho de estar aproveitando da melhor forma possível. Porque você pode ser engolida e cuspida pra fora, como você pode ser engolida e, bora digerir, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma comunicação, uma relação de amizade praticamente com todos eles, porque eu acho que o Lab, ele faz com que eu consiga enxergar o outro lado da prótese que a gente não enxerga quando não tem acesso ao laboratório.
E isso me traz, assim, muita riqueza de detalhe, muita riqueza de preparo, de tudo isso, de moldagem. Isso é um ponto que eu já conversei com todos eles, inclusive. Eu fiz uma mini entrevista, uma pergunta para todos os ceramistas responderem. E todos eles me responderam que o maior desafio do ceramista, do protético, é o preparo por conta da moldagem. Então, se você prepara bem e não molda bem, trabalho perdido. Se você prepara mal e molda bem, trabalho perdido. Então, você tem que preparar bem e moldar bem. Se o seu preparo não estiver impresso de forma efetiva, tá lindo, mas não tá funcionando. Então, o lábio, pra mim, realmente é uma vitória muito grande, um acréscimo muito grande na minha carreira. Mas também, como você falou, não acho que é justificativa para um bom trabalho, não. Show! Perfeito. Quero entrar em outro ponto agora sobre produção de conteúdo. Isso é muito bom, trabalhar, ser bom tecnicamente, mas eu preciso comunicar, né? Eu preciso mostrar que o meu trabalho é bom. E eu utilizo uma frase que não adianta você ter o melhor brigadeiro do mundo, né? Se o mundo não sabe disso. Então você tem que mostrar ali o seu trabalho de uma forma que nem ele é, né? Que o nosso trabalho, que nem o trabalho que vocês estão mostrando aqui pra gente, é um trabalho refinado, é um trabalho que tem todo um capricho ali, mas eu tenho que mostrar isso também, né? Porque o paciente, ele não entende. E como é que vocês olham para a odontologia hoje, tendo a facilidade das redes sociais, essa importância de se posicionar? Inclusive, o que eu acho bonito de vocês, já dando esses parabéns, é o feed, né? O feed de vocês são bem legais, assim, tipo, as fotos organizadas. E eu que sou expert em fotografia, ensino fotografia já tem algum tempo já. Parabéns, vale em dobro. Então, parabéns pelas fotos, né? Vocês fazem ali fotos incríveis, antes e depois organizados, né? E às vezes o dentista faz o caso, mas não dá tanta importância para esse, que é o que faz a diferença, né? Que é o que vai fazer você vender mais, que é o que vai fazer você se posicionar melhor. Então, vocês acabam pegando toda essa técnica, tudo isso que vocês já fazem com maestria, que é o nosso trabalho, mas olhando para esse lado do posicionamento. Sim. Então, fale um pouquinho sobre isso também. Bom, essa pauta para mim é muito cabível, porque eu adoro. Eu acho que independente da odonto, qualquer trabalho que eu fizesse, eu acho que é isso que você falou. Como eu tenho prazer em fazer, eu tenho prazer em mostrar. E às vezes também falta um pouco nisso no profissional, que não é o caso da Tayana. Ela tem o que mostrar. Eu acho que às vezes o profissional não mostra porque ele não tem o que mostrar. Talvez ele não se orgulhe do que ele faça, talvez ele não se dedica tanto no que ele faça. Então ele deve pensar, putz, vou mostrar o quê no meu Instagram? Sabe? Então o primeiro passo pra mim é você fazer um bom trabalho pra você ter prazer em mostrar o seu trabalho. Seja pra paciente, seja pra profissional, né? E um outro ponto também é o acesso que a gente tem ali a tudo de ponta para conseguir estar produzindo os nossos conteúdos. Então, agradeço muito ao doutor por proporcionar isso pra gente. E um grande diferencial do Guilherme como chefe é permitir, né? A gente sabe aí, estando aqui eu tô falando só com dentista praticamente, né? Então tá bom. Mas a gente sabe que não é sempre assim, que às vezes os donos, eles limitam ali o seu sucesso pessoal. Eu vejo muito, mostrei inclusive recentemente pros meus colegas de trabalho, uma dentista de potencial altíssimo aqui em São Paulo, altíssimo, onde o antes não conversa com o depois. E não no âmbito de resultado, porque o resultado tá lindo, mas na fotografia. Certo. Um flash posicionado de forma diferente. O antes azul, fotografia depois amarelo, diferente, né? Então, acho que isso também é muito importante, como você falou. Inclusive, esse seu trabalho seria muito bem-vindo, porque acho que falta muito isso, né? Ou a proatividade de buscar o conhecimento, ou de agir mesmo com o conhecimento que você já tem. E na nossa rotina, trazer a pauta da fotografia funciona muito também por conta da pauta acadêmica. Então, o fato da gente ter o interesse, ter o estímulo, e hoje a gente ter lá no ateliê as mentorias, a gente precisa ter de forma melhor documentada o transcorrer do atendimento, não só o antes e o depois. Acho que o Guilherme, ele tem uma posição hoje de mercado e dentro da nossa profissão, né, o mercado que eu digo com paciente, e dentro da odontologia, onde a competitividade para ele não é o problema, né? E é muito bom isso, é um assunto muito bom de trabalhar ali, porque isso não faz com que ele olhe para quem trabalha para ele, para quem tá junto com ele, para quem tá vestindo a camisa dele como um concorrente. Então, assim, desde o início, desde quando eu vim para minha entrevista aqui, ele sempre falou, você gosta de Instagram, você gosta de trabalhar? Você fica à vontade, você pode postar, você pode divulgar, você pode dar curso. Então, é um cara, assim, que construiu o dele, mas também, bora atrás
do de vocês também, entendeu? Legal. Então, Tem isso lugares que eu sei que até os próprios prestadores de serviço, né? Não podem. Não podem. Mesmo quem executa ali, acho que. E tá em contrato, né? É, Isso, é exatamente. tudo tá no nosso certinho. papel, Já né? conheci Como se a gente dentistas não pudesse. que trabalharam comigo que trabalharam em clínicas assim, em contrato, sem poder postar qualquer caso que já tivesse feito ali dentro. E acho que isso, inclusive, tira um pouco do que eu trago como diferencial do nosso prazer de estar E tira até, acho que a autonomia nossa, né? Sei lá, você começa a se sentir, nossa, meu trabalho tá onde, né? O trabalho por quê? Ainda mais nesse mundo digital, onde tudo... Total. Hoje em dia, a gente precisa mostrar o resultado para poder atrair quem... E seja de preparo, seja de resultado final, enfim, para atrair quem compartilha ali da mesma técnica que você, que acha bonito o que você faz para atrair paciente, enfim, até estilo de vida, que a Carol brincou comigo com o feed, porque eu gosto de mesclar bastante, ao contrário dela ser casada, sou solteira, eu falo, olha aí, bora tem que aparecer às vezes. Que o podcast aí possa proporcionar o... Total. Não, mas eu digo assim, ela tem o que mostrar que eu digo tecnicamente falando, entendeu? O pouco que eu já, quando a gente trabalhava no mesmo andar, eu conseguia viver mais, né, o trabalho dela. E eu ficava, putz, eu preciso que a Tayana poste isso. Que legal. Quero fazer uma pergunta e a gente já vai pro final do episódio. Sou um paciente, cheguei lá no ateliê, por que eu teria vontade de fechar um tratamento com a Carol ou com a Tayana? Quer começar, amiga? Não, pode começar. Jogou a bola. Bom, primeiro eu quero saber se esse paciente precisa de mim. Porque isso a gente vive bastante lá também. Acho que por verem que a gente entrega, assim, resultados extremamente naturais, não é todo caso que precisa da gente. Então, é nosso papel também saber se você precisa estar ali, né? Se você precisa de laminado, se você precisa só de um clareamento, só de uma plastia, só de uma profilaxia, só de um recontorno estético em resina. Inclusive, ressalto aqui que a chegada do Eduardo na nossa rotina trouxe pra gente um prazer muito grande de, às vezes, converter laminados em resina, por saber que quem vai entregar o que eu tô imaginando para aquele paciente. Então, o Eduardo é muito aberto quanto a isso, ele dá muita, assim, dica, possibilidade, ideia. Então, saber que eu tô vendendo uma resina que vai ser executada por ele, me dá uma paz terrível. Tranquilo. Vai dar certo. E óbvio que eu levo pra ele o caso antes, fotografo, ele opina e depois disso a gente faz a venda. Mas pra você fechar um tratamento com a gente, eu te convenço falando da Carol, tá? Óbvio que o ateliê me potencializa a proporcionar isso pra você. Mas falando da Carol, eu vou até o fim, eu vou no que eu achar que eu devo, eu não vou além do que eu preciso, então eu não vou preparar mais o seu dente, porque vai ser mais fácil para eu fazer a lente. Não vou incluir mais dentes para eu vender mais lentes. Então eu vou exatamente fazer o que eu acho que eu devo. Tanto que, assim, minha produtividade é altíssima de lentes. 8, 6, 2, 4, 10... Uma ou outra que entra já na reabilitação porque precisou da reabilitação, 24, tem um aumento de DVO. Então, assim, eu vou até onde eu realmente preciso ir e você vai estar ciente disso desde o início. E aí entra o meu tempo de consulta em pauta também. Não corro com o paciente, não corro para produzir, não é o meu intuito, nem ali, nem em consultório nenhum, em lugar nenhum. E acho que o diferencial aí eu coloco como meu diferencial do ateliê me proporcionar o lab faz com que eu consiga sentar, participar, opinar em todas as etapas. Isso eu comecei a fazer recentemente. Busquei entender, a gente vai até começar um curso disso juntas agora, buscar entender o que o ceramista faz, porque você simplesmente olhar para o resultado do vizinho e falar, ué, tá lindo, mas o que ele fez para chegar até ali? Qual material utilizou, né? Ele não sentou e atendeu e mandou pro laboratório. Então tem escolha de pastilha, espessura de pastilha, espessura de cerâmica, espessura de cimento, qual cimento vai ser utilizado. Então tudo isso eu acho que é um diferencial e é o que faz com que eu consiga entregar os resultados que vocês veem. Bom, você sendo paciente da Thay, primeira coisa, eu te escutaria. Quais são suas queixas? Você veio aqui por quê?
Então, com base nisso, eu montaria ali um planejamento extremamente conservador, com base no que você quis, pensando num resultado estético favorável, porque, além de tudo, sou extremamente detalhista, perfeccionista, acho que, às vezes, até demais. Eu falo que, às vezes, vários dias eu já estendi o meu atendimento ali, fora do horário, justamente por ter essa autocobrança em entregar algo perfeito, dentro da minha visão ali, do que dava para ser entregue, sendo que nem o paciente percebeu, então acho que seriam meus pontos mais fortes. Eu costumo falar que eu me formei para preservar dente e não para desgastar. Então, como a Carol mesma já citou, eu não saio desgastando a rodo para facilitar trabalho de ninguém também. Pelo contrário, eu acho que às vezes eu até dificulto. Se algum dos ceramistas do ateliê ouvirem isso, sorry, mas é para um bem maior. Então, assim, eu costumo ser o mais conservadora possível, como os termos técnicos que eles usam, suficientemente invasiva para conseguir entregar um resultado legal, né? Bom, acho que é isso. Já falei todos os meus pontos favoráveis aí. Ao contrário da Carol, deu pra perceber que eu sou meio um pouco mais tímida na hora de falar. Não deu, ainda bem. Vocês vão assistir e cobrar o Instagram da Tayana postagens diárias. Olha aí. Não, quero ver mesmo. Eu posto diariamente, mas você me ver pegar um celular e me gravar falando, nossa, tá em processo, tá em maturação. Sou completamente extrovertida, mas a hora que eu pego uma câmera, eu travo. Travo. Tem uma pauta muito boa, inclusive, que eu quero incluir sobre isso, que se deixar eu falo mais da Tayana do que ela mesma. Do que eu mesma, isso é verdade. Pode falar. Eu vejo muito na Thay, e isso, assim, me dá muito prazer e muito orgulho de tê-la ao meu lado como companheira de trabalho, que recentemente não, atualmente, nós estamos com um paciente muito querido, e se mostra muito querido com a gente, muito cuidadoso com as palavras, com um nível de exigência, assim, que eu não consigo te explicar. É, tipo, ângulos. O nível de exigência. Nossa. Reflexão de brilho. Reflexão de brilho. Então, inclusive, aprendo muito com ele, porque ele me traz considerações que eu falo, é mesmo? E aí, chegou um momento do atendimento que eu vi que ele é um paciente que o Dr. Guilherme mandou pra mim, já era um paciente dele, e ele sabia do nível, né, de exigência, tanto estético quanto do carinho, do abraço, do cuidado ali com o paciente durante os atendimentos. E isso me honra muito ali também. Eu vejo que às vezes ele me passa umas bolas que ele me passou, porque eu sinto que ele tá confiando ali no que eu vou entregar pro paciente, de carinho mesmo, de atendimento, de cuidado. E aí chegou um momento desse atendimento que eu me vi assim, desse paciente, que eu me vi perdida. Eu falei, eu preciso da Tayana. Porque eu precisei levar o caso pro digital, e não é onde eu tenho know-how pra atuar. Gosto muito, já me aventurei várias vezes que deram certo. Mas no analógico ele ainda funciona melhor. E precisei da Thay simplesmente por conta do olhar dela. Eu precisei que ela olhasse pro caso, olhasse pro sorriso, pra foto, pro escaneamento, pro enceramento, e ela conseguisse me dizer pra onde eu ia, o que eu faço, onde eu arredondo, onde eu brilho mais, onde eu brilho menos, qual aresta que eu movimento, quem que eu giro. E aí a entrada dela no caso, assim, se eu mostrar o antes e depois do provisório, foi quase resultado final, sabe? Não estamos ainda no resultado final, mas já evoluímos no caso de forma absurda, pelo simples fato dela conseguir olhar pro computador, pro enceramento ali no Exocad, e conseguir editar de forma precisa, sabe? Então, a gente tem o nosso cadista com a gente, do Lab, onde eu percebo que quando ela senta, o negócio flui de forma muito assertiva, e aí o paciente fica incrédulo, e aí ele fala inglês e espanhol, e eu vou no inglês, e aí a gente fica empurrando ela no espanhol, no inglês, no que for. Mas ele falou comigo ontem, inclusive, ontem, né? Foi. Ontem. Que a presença dela dá uma segurança de que vai funcionar, sabe? De que agora vai. Olha que legal. Por conta do olhar. Ela não encosta nele praticamente, que a gente tá só na fase provisória, mas só dela olhar pra ele, olhar pra foto, olhar pro computador, falar, aqui. E entender o que ele quer, né? Entender o que ele quer, que eu acho que isso que faltou muito também.
Porque realmente o nível, eu falo, a gente ali tá pra... Falo que eu não me treino mais pra olhar se tá bonito. Eu me treino pra enxergar defeito. É isso. Então, assim, se tem que colocar alguma coisa a mais ou tirar, às vezes passa despercebido, porque, né, você vê dente, querendo ou não, o dia inteiro, você fica meio atordoada. E às vezes depois do caso pronto, você olha e fala, nossa, poderia ter ficado melhor se você pegar o pé da letra. A fotografia vem fortemente nisso. Isso. É quando a gente fotografa esse paciente que a gente tá retratando, A gente que a gente consegue olhar a coisa que na hora a gente fala, nossa, ficou ótimo. Mas e aí peraí, na foto a gente fala, opa, dá pra melhorar aqui. Gente, o nível aqui é absurdo. Como a Thay falou agora, foi muito assertiva. Ela tá se treinando pra mostrar os defeitos dela. E geralmente, o que o dentista... não dentista, né? Mas muitos profissionais gostam de fazer, esconder os defeitos, né? Falar, não, isso aí... Faz assim, paciente, que... Não, gente, ó, a gente erra, a gente acerta, a gente remove, a gente faz de novo. É igual em todo lugar. A gente sabe que quando precisa mexer de novo, vamos ser as primeiras a falar. Perfeito. Vamos chegar ao final desse episódio. Eu gostaria de saber de vocês as considerações finais e uma mensagem que vocês pudessem deixar para um graduando de odontologia que vai assistir esse episódio e vai falar, cara, eu não entendo nada do que eles estão falando tecnicamente, mas eu entendi o propósito, eu entendi a visão, entendeu? Eu quero pegar isso aí, eu quero ser igual a ela, eu quero ser igual a Carol, eu quero ser igual a Thay. Traga uma mensagem para essa pessoa, traga uma mensagem também para aquele profissional que já está há anos no mercado e às vezes não conseguiu se diferenciar, não conseguiu exercer odontologia de verdade, entendeu? Por que vocês estão falando? Como eu falei, o nível tá alto. Isso aqui é odontologia, tá? Cuidar do paciente e utilizar os melhores materiais. Eu sei que, como eu já falei, muitas das vezes o ambiente ali não vai ser favorável, mas você pode fazer o seu melhor. Então, entregue uma mensagem para essas pessoas. Eu acho que a maior mensagem, assim, é você fazer uma odontologia com propósito, né? Então, como a gente mesmo já ressaltou aqui, você entregar o seu melhor dentro das condições que você tem. E eu acho que principalmente para essa nova geração que... Teve uns anos atrás aí que eu já fiquei meio assustada. Todo mundo já sai da faculdade fazendo harmonização, por exemplo, e nunca nem toca num dente, mesmo depois de formado. Acho que isso me assusta um pouco. Não acho que a estética é tão glamurosa quanto o pessoal da graduação acha. Então, olhar o que realmente gosta e não aquilo que eles acham que é legal de trabalhar, que acham que dá dinheiro. Até porque acho que o sucesso vem disso, é você fazer o que você gosta e com propósito, né? Porque se for só por dinheiro, uma hora dá tudo errado, você cai, enfim, acho que não vai pra frente quando é assim. Quem faz tudo por dinheiro, né, vai querer economizar material, vai querer utilizar materiais novamente no mesmo paciente. É fogo. Então, o que você está falando realmente é verdade. Carol. Bom, pensando na minha trajetória, lembrando da minha trajetória muito vivida, né? Eu acho que a mensagem que eu gostaria de entregar para quem está começando ou para quem já está na faculdade, quem já se graduou, seria de você se orgulhar primeiro de quem você é. Porque você imprime muito de quem você é no que você faz, mesmo que você não queira ou que você não perceba. Então, o carinho, o comprometimento, a dedicação, ela vem de quem você é. Você sai da faculdade sem saber nada. Nunca ache que você saiu sabendo alguma coisa. Você não saiu sabendo. Você só é dentista lá, que pode fazer limpeza e quiçá um clareamento. Então, eu acho que é você ter orgulho de quem você é, você se desenvolver profissionalmente, mas você também tentar se desenvolver como ser humano, como pessoa. Você vai precisar muito disso nos seus atendimentos, mais do que você imagina e mais do que tecnicamente, porque, como eu falei, tecnicamente o paciente não tem domínio.
Ele não sabe, você prega qualquer história ali pra ele. E aí entra a parte da ética, que é de cada um. Mas eu acho que pra você conseguir se destacar, talvez ser uma pessoa boa, ser uma pessoa legal, ser uma pessoa honesta, você jogar real pro seu paciente, você não fantasiar tratamento pro seu paciente, porque simplesmente a frustração vai ser bilateral. Vai chegar no final, nem ele nem você vão estar felizes. E se orgulhar do seu trabalho, aí entra na parte do Instagram, acho que tem que investir, tem que tentar se soltar. Jogo muito também a parte do Instagram, como trabalhar a nossa autoestima. Porque pra você tá ali, dar as caras, você tem que gostar de quem você é. E isso não é sobre beleza, tá? É sobre você ter orgulho de quem você é, você ter orgulho do que você faz e querer dar voz pro que você faz, sabe? Dar visibilidade. Então, pra quem tá começando, eu acho que é isso, é estágio em cima de estágio, não tenha vergonha de estagiar, tenha humildade, pé no chão. Enfim, eu também tô começando, como eu falei, eu me coloco como nova geração, estou tendo uma oportunidade magnífica na minha vida, mas acho que eu sou muito nova, tô começando e o que vem por aí, só Deus sabe. Show! Perfeito, gente. Muito obrigado mesmo, meninas. Muito obrigado por estarem aqui. Com certeza o canal cresceu muito tendo vocês aqui. Obrigado por essa visão. Eu, como dentista formado há 5 anos, faço especialização hoje, posso ter uma visão diferente de odontologia. Já pratico muitas das coisas que vocês colocam aqui, mas é sempre bom a gente se aprimorar, trocar experiências, né? Essas experiências são muito boas e obrigado por essa tarde, por essa conversa. Foi muito bom estar aqui com vocês. E já gostaria que vocês deixassem aqui o @ de vocês, o Instagram. Como é que eu encontro a Carol? Como é que eu encontro a Thay? Pode ir lá. Primeiramente, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Você, o Edu, que tá lá com a gente, super me incentivando, inclusive, a aparecer. Enfim, e o meu Insta é @Thay, TAHI, Pigose, com 2 E e I. Perfeito. Vai estar aqui na descrição, certo? Pode ir. Legal. Também agradeço muito. É uma experiência que eu já estive do outro lado, já acompanhei gravações e sempre achei o máximo. Acho que é muito orgânico e tudo que é muito, muito orgânico, muito natural, me atrai muito. Então, parabéns você pelo projeto. Legal. Acho que ter isso na odontologia é riquíssimo, porque como a gente estava tendo aquela conversa antes de começar, os dentistas, eles tendem e principalmente mulheres, tendem a se ver como contra, em propósitos contrários. E acho que é uma coisa que eu vejo muito na Tayana, é que a gente consegue se olhar e se somar. E não tem assim, mas você é melhor nisso e você é naquilo. É claro que é. Você tem personalidade de um jeito e eu de outro. Você vai ter formas de ver de um jeito e eu de outro. E são as trocas, igual a gente tá tendo aqui hoje, entre nós três, que faz com que eu possa me potencializar. E eu, inclusive, citando um adendo, eu observei muita coisa nela, nesse atendimento que a gente tá tendo juntas, e falava, caramba, eu queria muito fazer isso, eu quero muito ser assim, eu quero muito falar assim. Então, acho que é com esse propósito, é de ver no outro o que eu admiro e tentar imprimir no que eu faço e vice-versa. Então, isso também acho que é muito importante, o seu podcast traz muito isso. Legal. Da gente ter troca saudável, da gente ter troca que motiva, que incentiva, que potencializa e não que compete. Porque, assim, voltando lá na quantidade de dentista, eu garanto que tem paciente para todo mundo. Verdade. Que queira trabalhar, que queira divulgar, que queira fazer um bom trabalho. Não precisa ser um trabalho rico. Não tô aqui para divulgar só o trabalho que a gente exerce hoje, que, assim, é um orgulho muito grande pra gente exercer onde a gente exerce, mas não é a odontologia rotineira, tá? A gente sabe que a gente é um ponto fora da curva, que é um local ponto fora da curva, que tem um público, sim, mas que a gente tem uma grande massa aí precisando de dentistas, né? E que pra gente tentar fugir ali do que, é muito fácil falar de onde elas falam, né? Mas não foi um dia, né? Principalmente pra Thay, pela história dela. Então, trazer isso de que você tá dando aqui uma oportunidade da gente externar coisas que no dia a dia ficam perdidas e que são importantíssimas. Então, muito obrigada. Perfeito. Seu @? O meu é Carol Baroni, direto.
Legal, vai estar aqui também na descrição. Doutora. Gente, Doutora Carol Baroni, né? Mas se colocar só Carol Baroni, vai também. a gente estava conversando aqui nos bastidores antes de começar essa conversa, né? E elas estavam um pouco tensas. Como é que vai ser? Meu Deus, o que é que eu vou falar? E eu falei, fica tranquilo, quando a gente começar a falar, vai tudo fluir. Só venham que funciona. Exatamente. Então, eu já quero agradecer as meninas, inclusive você, dentista, meu amigo, você será bem-vindo aqui, como eu já falei, aqui é um espaço para você, tá? Eu vou receber aqui todos os dentistas que quiserem mostrarem interesse, eu quero aprender com você, experiências novas, como aprendi aqui hoje nessa tarde. Meu @ dr.davidferreira. Lá você encontra um pouquinho de tudo, um pouquinho da minha família, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho de Jesus também, porque eu sou cristão, e tudo tá lá, tá bom? Então vá lá, siga, e vai ser uma honra também te ter por lá. E é isso. Muito obrigado, meninas, e até o próximo episódio. Foi um prazer. Valeu!